E o Papo da Varanda de hoje nós vamos conversar com o nosso presidente do PIC, Antônio Eustáquio, o Taquinho. E vamos conversar também com dois atletas do beach tênis, Lucas Araújo e Rui Carlos. E o Papo da Varanda está começando. E já aqui ao meu lado, o nosso presidente aqui do PIC Pampulha, Antônio Eustáquio, o Taquinho. Prazer, muito bom estar aqui para a gente ter esse bate-papo legal. Antônio Eustáquio, tem muito tempo, tem muita história aqui, né? São 50 anos de clube, né? Na realidade mais um pouco de 50, são quase 54 anos, 53 e alguma coisa, né? Só de alegria e de uma convivência maravilhosa. E nessa história toda aí, você conheceu sua esposa, você teve seus filhos criados aqui, como é que foi essa história? Exato, através do PIC eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa, Moema, criei meus filhos aqui. E também amealhei aqui uma série infinita de grandes amigos através dos associados, através dos colaboradores. Então eu tive a oportunidade de constituir uma gama de amizades aqui maravilhosa. Então, de certa forma, a minha vida até que um pouco ela se mistura, né, com o PIC, porque são, na realidade, 53 anos de convivência, né? Você veio de uma missão, né, desde 2014, agora retornando aí 2022, foi uma missão do coração ou foi uma convocação da torcida? Olha, eu diria que pelo tempo que eu tenho aqui no PIC, né, e pelo tanto que a gente gosta do PIC, eu não me atreveria, eu afirmaria que foi uma missão de coração, porque a gente faz tudo com a maior e a melhor das intenções e com a vontade sempre de estar acertando, né? Então, com certeza, eu diria que foi guiado pelo coração. E olha só, e o clube, né, que você que lidera esse clube aqui há bastante tempo, e ela sempre com esse charme, sempre com essa questão toda de vitalidade, né? E em 2026, né, em janeiro de 2026, ela completa 65 anos. O PIC tem um segredo de juventude, porque é muita juventude o tempo todo aqui, né? Isso sem dúvida se deve, né, à atividade de todas as diretorias anteriores, porque todo mundo trabalha sempre com o objetivo de estar inovando, de estar buscando aquilo que é de mais atual, aquilo que melhor pode acontecer para agradar ao sócio, né? Exatamente essa busca sempre de estar se atualizando e aprimorando é que faz com que o clube esteja sempre jovem e, sobretudo, em função do processo, né, dos presidentes das diretorias darem continuidade e manterem a tradição que o clube tem. Então isso oxigena e faz com que o clube esteja sempre atualizado. Agora falando do clube, né, falando dessa questão do tempo, você lidera uma equipe de 280 funcionários, né? É uma equipe muito grande, né? Como é que você mantém, né, todo mundo motivado ao mesmo tempo? Como é que você consegue administrar isso? Olha, eu digo sempre que é um prazer imenso trabalhar com essa equipe que nós temos. Eu te confesso que eu lidero em função de estar nessa posição, mas eu aprendo demais com cada um deles. Independente da posição que ocupem, eu aprendo demais com os nossos colaboradores. E, repetindo, é um prazer imenso. E nós, felizmente, temos um ambiente tão salutar, um ambiente tão saudável,
E quando a gente fala em família PIC, nós temos a família PIC dos associados que sentem o prazer de vir ao clube. E a gente pode dizer que nós temos também a família dos colaboradores. Eu tenho certeza que todos eles que aqui trabalham com imenso prazer em função de um excelente ambiente que nós temos aqui nessa relação, né, de lideranças e liderados. Pois é, e o PIC está sempre investindo em acessibilidade, né? Como está sendo isso e quais são as próximas ações nesse sentido? A acessibilidade é uma preocupação muito grande que qualquer instituição, qualquer clube tem que ter. E não diferente, nós também estamos totalmente envolvidos e preocupados porque a inclusão ela é extremamente importante, né? E não só os associados do PIC, mas a nossa população, né? Ela está ficando mais longeva e é necessário esse cuidado. Então nós já fizemos diversas adequações com relação a rampas de acesso, com relação a equipamentos para poder facilitar a acessibilidade. O elevador, né, também, exatamente. Né? E agora nós estamos com um projeto de um outro elevador, um elevador com capacidade maior, né, do que o elevador atual, exatamente para atender, porque nós temos essa entrada do PIC, do clube, e nós temos toda a parte, praticamente a parte esportiva e restaurante, né, bem mais abaixo desse nível. Então é importante que a gente se preocupe com essa acessibilidade e temos feito esse trabalho. Isso é muito importante, né, pessoal aí, né? Então, tipo assim, é um clube que preocupa com isso, né? E hoje nós estamos aqui também nesse lounge, né? Lounge Ipanema, né? Que foi criado em janeiro deste ano, que a galera que está adorando, todo mundo frequentando aqui. Como é que foi, né, essa pegada, assim, elaborar essa ideia que foi genial? É muito interessante e nós temos uma ajuda muito grande também dos nossos colaboradores. Para se ter ideia, esse lounge aqui, mais ou menos começou também com uma pesquisa da nossa área de comunicação, com os jovens e também uma pesquisa com os associados e sugeriram, quem sabe a gente conseguia ter um espaço que a gente pudesse sentar para reunir, conversar, etc. E aí lembramos, né, nós, embora a gente tenha uma certa dificuldade aqui de espaços em função da dimensão do clube, mas a falta de espaço existe, esse espaço aqui ele era de certa forma um pouco ocioso, né? E aí revitalizamos o espaço inteiro com piso novo, com impermeabilização, reformamos os 2 banheiros lá de baixo e aí virou esse espaço maravilhoso e que eu falo que hoje, né, a gente passando por aqui, a gente não imaginava que podia entregar um lugar tão gostoso para o sócio e nós conseguimos fazer isso, felizmente. Bacana, e falando nessa revitalização, né, falando um pouco da questão da pandemia, né, vamos dizer assim, você acredita que o PIC, né, pós-pandemia, ficou mais essencial assim, na vida dos associados? Podemos dizer que o PIC hoje virou aquele cantinho do quintal, dos associados? O que a gente fala, né, a segunda casa. Segunda casa. Sem dúvida, Zé, o período da pandemia, né, todo mundo enclausurado, e muitas vezes as pessoas antes da pandemia frequentavam o clube, etc., mas a partir do momento que teve a pandemia e se viram enclausurados, viram a importância, né, dessa atividade social e desse convívio legal. E logo pós-pandemia, o retorno foi assim violento. Durante a pandemia, aproveitou-se a gestão da ocasião e conseguiu fazer uma série de adequações com o clube fechado. E no pós-pandemia, quer dizer, o pessoal voltou e achou o clube já totalmente adequado e pronto para isso. E a gente tem trabalhado muito no sentido de criar cada vez mais ambiente para que o pessoal se sinta muito à vontade. E o pós-pandemia foi importante e foi muito bom o clube ter se estruturado para receber esse público.
Ah, muito legal. Olha só, aí eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: com tantos perfis diferentes de associados, como é acertar na dose para agradar do jovem ao atleta veterano? Existe alguma forma mágica ou é feeling mesmo? Sem sombra de dúvida, é um feeling, porque como a gente já está no clube há muitos anos e tendo a oportunidade de ter vivenciado em várias etapas de idade também o clube, você acaba tendo um feeling bastante interessante. E o importante também é que o fato de você estar frequentando o clube com muita frequência, você consegue perceber as coisas, né? E esses indicativos são muito importantes e a gente precisa, porque você para conseguir trazer a família ao clube, você tem que ter atrativos para o jovem, tá? Para a juventude, você precisa ter um atrativo para as esposas, precisa ter um atrativo também para o próprio sócio. Então você tem que criar um ambiente que possa atender e que crie a expectativa favorável para que o sócio venha, para toda a família, para os jovens, para as esposas, para os maridos, em suma. Esse é o grande desafio de todo o clube, é você gerar esse ambiente favorável para a família, não só para um deles. E acaba que a família percebe, né, essa energia, né? E as pessoas cada vez mais propagam isso para os amigos, para os outros familiares que querem se associar cada vez mais aqui no clube, né? Exato, exato. A preocupação tem que ser sempre a família, ou seja, o grande desafio de qualquer gestor de clube é o que fazer para trazer a família ao clube. Entendeu? Quer dizer, quando a gente fala em associado, trazer o associado é a família. Quer dizer, é importante a gente ter essa visão e trabalhar nesse sentido. Agora o clube, ele é grande, é amplo, tem muitos anos e ele tem toda essa questão arquitetônica, né? Que é muito rico isso, né? E aí eu te pergunto aqui o seguinte: qual espaço lá dentro te faz pensar que isso aqui é patrimônio emocional mineiro? Olha, nós associados do PIX, nós somos agraciados, né? Nós temos aqui Niemeyer, Portinari, Burle Marx, então é uma dádiva você ter esses, como a gente fala, esses três grandes mestres, né? Mas eu diria que mesmo vivenciando o clube como um todo, eu diria que tem aqui uma parte que é a parte nossa que a gente chama ali da pérgola, né? Que é o prédio, né? Vamos dizer, a sede, né? Ali do Niemeyer. E essa piscina nossa, esse conjunto arquitetônico, ele demonstra muito bem o que é o PIC. Eu diria que isso realmente é um patrimônio que nós temos. É essa área que eu reputo a área mais bonita do clube e a área que realmente chama a atenção e que dá esse diferencial de beleza que nós temos. Pois é, isso é muito legal. E que, inclusive, você sempre está movimentando, além do lounge aqui, criando outras coisas, quadras e criando cada vez mais coisas aqui dentro. Tem alguma obra que você sonha, talvez até realizar ainda nesse ano, que você poderia dizer assim, isso aqui foi missão cumprida? O clube, né, é um ser vivo, a gente fala, porque você permanentemente você tem que estar fazendo manutenções pequenas, manutenções severas, revitalizações, obras. Então você dizer que missão cumprida realmente é um pouco difícil. Mas você, por exemplo, dizer que aqueles desafios que foram propostos para você durante aquele período, né, que você conseguiu levar a bom termo, aí já é missão cumprida. Mas eu tenho certeza que quem me suceder vai ter uma série também de atividades a serem realizadas. Então a missão cumprida ela acontece dentro desse contexto, mas dizer que o clube hoje está pronto e nada mais se faz necessário fazer, é difícil fazer essa afirmação. Não, legal. Presidente, vou fazer uma brincadeira com você aqui. É o seguinte, em uma frase, o que você gostaria que todos os associados dissessem ao sair do PIC depois de um dia? O lugar de ser feliz. E se o PIC fosse um personagem, quem ele seria? Um artista, um atleta, um avô sábio ou uma criança cheia de energia?
Eu diria que uma criança cheia de energia, porque é muito importante que você tenha esse sentimento de energia, você sinta a necessidade desse trabalho vibrante. É um desafio muito grande, às vezes você fica um pouco atabalhoado com tanta coisa que se apresenta como necessária. Mas eu acho que essa criança, esse exemplo seria muito bem colocado, uma criança cheia de energia, com certeza. Agora, eu queria que você contasse um caso, eu sei que tem milhares de casos, mas o caso que mais te impressionou durante esses 50 anos aqui no PIC. Olha, nós temos uma série realmente, né, de situações. Mas o caso que eu sempre lembro dele, né, é que durante muitas vezes, eu vinha a festas aqui ao PIC e tentava, não era sócio, né, quando jovem, e tentava algum artifício para conseguir penetrar, como se dizia na ocasião, para poder frequentar as festas aqui do PIC, né? Então eu lembro disso assim, com saudade, claro, mas eu acho interessante hoje, né, estar ocupando a presidência do clube e quando jovem, rapazinho, ter tentado às vezes alguma forma de frequentar o clube, de entrar aqui dentro sem ser sócio ainda. Então é interessante porque esse sentimento, né, é um sentimento gratificante, né? E hoje ter a oportunidade de estar aqui trabalhando pelo clube, esse clube que eu já via como um clube que eu tinha vontade de pertencer e que naquela ocasião eu não podia ou não tinha oportunidade para pertencer, né? Então eu reputo esse caso como um caso muito interessante. E até às vezes a gente tinha alguma ocorrência, hoje felizmente alguma ocorrência, né, com relação a sócios, com relação a pessoas que queriam adentrar ao clube. Então eu sempre disse, olha, a gente é severo no nosso sistema, né, de acesso, mas um dia eu já fiz algo semelhante no passado, né? Viu, galera? Então, não adianta pular muro, não. Que... Não adianta pular muro, não. Isso é um fato pitoresco e eu lembro disso com saudade e de uma forma muito alegre. É coisa de menino, né? Exatamente. Coisa de menino, exatamente. Né? Se a gente tiver essas aventuras, a gente não é menino, né? Exato. Na verdade, nós somos eternos quinta série, né? Isso, é isso aí. Não muda. Presidente, só para finalizar aqui então, para a gente fechar com chave de ouro aqui agora, ó. Se você fosse escrever uma carta para o PIC do futuro, o que você escreveria para o presidente de 2035? Eu escreveria que, bom, primeiro desejando a ele pleno sucesso na gestão e sugerindo a ele que para esse sucesso ele se cercasse de colaboradores excelentes, como eu felizmente tenho a oportunidade de ter, né? E pedir a ele também que abrisse o coração e que trabalhasse para o PIC de uma forma muito, vamos dizer assim, muito harmoniosa e de uma forma com coração. Trabalhasse com o coração porque o PIC é muito mais que somente um clube, né? O PIC é uma história. E essa história requer essa atenção, requer trabalhar também com o coração. Então eu escreveria alguma coisa nesse sentido. Bom, então bacana. Só para finalizar, vamos brindar aqui. Brindemos. Saúde, então. Vida longa ao PIC. É isso aí, pessoal. Não sai daí que no próximo bloco tem a turma aí do Beach Tênis. Vocês vão acompanhar já já.
aqui ao meu lado, Lucas e Rui, sejam bem-vindos. Beleza pura? Os atletas do beach tênis. Brincalhões, né? Brincalhões? E aí, Lucas, você também é brincalhão? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui, vocês têm muitas histórias, né? Bastante história. Você, 40 anos que você joga beach tênis. Não, você tá na área do esporte, né? Eu comecei a jogar peteca, né? Há muito tempo, 40 anos de peteca. E assim, foi fantástico porque eu consegui ganhar Mineiro Brasileiro 15 vezes, isso é uma coisa boa demais. E depois migrei pro tênis, já faz 30 anos que jogo tênis. Só que você vai ficando meio velho, pô, então para competir em alto nível fica um pouco mais complicado. E pintou o beach tênis, que é uma cachaça boa. Então, por ter jogado peteca, por ter jogado tênis, hoje com essa idade eu consigo jogar ainda com os meninos, até com um menino desse daqui, né? 71 anos, é isso mesmo? Sem incomodar muito, mas dá para jogar ainda. Então, acho que é um esporte que veio para agregar e permitir a quem tem mais idade que continue aí caminhando nessa trilha do esporte, que é muito interessante. Não, legal demais. E a história do Lucas, Lucas, você morou fora, você não morava em Belo Horizonte, né? Quando você começou a jogar o beach tênis, né? Em Fortaleza, Sim, é isso sim. mesmo? Como é que foi essa história? Comecei jogando em Fortaleza, meu padrinho morava lá, fui de visita nele, achei um lugar lá, comecei a jogar e apaixonei. Cheguei aqui em BH, o Pique estava começando a construir as quadras, foi aí que começou tudo. E agora estou aí jogando muito. E o Pique sempre foi uma segunda casa para mim, para jogar o beach tênis. E, tipo assim, o que te levou a perceber que o beach tênis seria o esporte que você ia dar seguimento? Desde sempre que eu comecei, eu sempre me dei bem no esporte. Desde quando eu era criança, eu sempre fiz um esporte, jogava futebol, sempre joguei aqui no Pique. Então, desde que eu comecei no beach, eu percebi que eu jogava bem, conseguia ter uma técnica boa para quem tinha 11 anos. Foi desse dia que eu comecei a migrar e percebi que eu jogava muito bem. Caramba, e como é que foi a mudança da peteca pro tênis e do beach tênis? Pois é, eu comecei nesses esportes e assim, e foi muito interessante, muito prazer até. Só que a peteca, apesar de ter me dado um prazer excepcional, assim, ela é muito lesiva, né? É raro você pegar um cara da minha idade jogando muito ainda, lesão de joelho e lesão de ombro. E infelizmente eu rompi 3 tendões do ombro jogando peteca. Caramba! A gente tinha jogado um punhado de beach tênis, de peteca, de tênis e acabou rompendo. Agora eu já sei, então você foi pro beach tênis porque a areia é mais confortável no tombo, né? Aí você faz a cirurgia, só que a cirurgia é terrível, você demora um ano para voltar a ter força e tal, é meio complicado. Aí nesse período deu para jogar de esquerda, para brincar. E a hora que eu voltei para jogar, a peteca já não dava aquele prazer e o beach tênis estava explodindo em Belo Horizonte e no Brasil inteiro. E assim, era muito mais fácil de jogar e eu notei que as lesões diminuíram demais, né? Peteca você saía com dor na panturrilha, dor no calcânio, dor para tudo quanto é lado. E o beach tênis praticamente não tem nada. E assim, a areia amortece um pouco o impacto, te dá prazer, ou seja, você pode conversar, você pode rir, você pode xingar, você pode gritar, é uma coisa legal, coisa que no tênis você não tem muito. O tênis é muito, assim, quietinho, é você com você, não pode nem falar e tal. É muito prazeroso, mas essa questão do beach tênis agrega mais, te dá mais prazer e lesiona menos. Além de te permitir jogar, como eu falei antes, assim, mais facilmente, mesmo com pessoas mais novas, né? Coisa que na peteca e no tênis é um pouco mais complicado para você fazer. Legal, interessante. Agora já o Lucas já deu uma rodada, né, no Brasil, né, Lucas? Que, Sim, inclusive, sim. quais são os seus títulos? Conta aí pra galera aí. São vários títulos, né? São bastante. Nunca cheguei a ganhar um campeonato brasileiro ainda, cheguei a ser terceiro colocado, mas já ganhei várias etapas do Mineiro. Aqui, praticamente quase todo final de semana tem alguma etapa. Fui em 2023, cheguei a ser o primeiro colocado da categoria C, o ano inteiro da Federação Mineira. 2024, primeiro colocado na masculina B e masculina sub-16, tendo 14 anos. E pode, na boa, jogar? Pode. E 2025 agora, eu sou número 1 do Brasil na sub-16, número 1 de Minas na sub-16, terceiro de Minas na categoria A e sou o quarto de Minas na categoria sub-18, mesmo tendo 15 anos ainda. Pois é, você teve uma passagem lá, que você treinou, né, na Arena BLVS, o que seria? Eu ainda treino nesse lugar, lá na Belvis, lá no Estoril. Lá é o melhor lugar para se treinar, o melhor lugar que abriu as portas para mim. E o que melhorou assim, na sua performance, na visão assim, do esporte? Cara, totalmente técnica. Lá, o melhor lugar para se treinar técnica,
para treinar tática também. Lá todos os professores são muito bem capacitados e me ajudaram desde o início. Então, desde que eu entrei, foi em 2023, desde que eu entrei, consegui agregar muito no meu jogo e venho evoluindo desde o dia que eu entrei lá. Ô Rui, aqui, falando só da sua cirurgia do ombro aí, o que te motivou você não parar no esporte? Assim, Depois da cirurgia, né? Desde muito jovem eu sempre gostei de praticar tudo e não tive muita oportunidade de me dedicar muito quando adolescente e tal. E depois eu comecei a trabalhar na refinaria de petróleo e fui fazer medicina. Então eu passei 8 anos praticamente só estudando e trabalhando, não tinha como fazer isso. E assim que terminou o curso eu comecei a jogar e o que ficou mais fácil era peteca, eu joguei muito. Nós levamos peteca para o Brasil inteiro praticamente. E o tênis também deu muito prazer. E para continuar, porque eu sinceramente não consigo viver sem praticar alguma coisa, sem fazer um esporte e tal. E principalmente o esporte, né? Eu acho que exercício, academia é legal, mas uma coisa meio restrita. Eu acho que eu faço isso sempre para me dar um certo tônus muscular. Você vai ficando meio velho, você vai perdendo esse vigor físico para poder jogar. Eu acho que jogar uma cachaça não dá para você viver sem. Pois é. E é um prazer enorme você continuar praticando. E o beach tennis veio exatamente complementar isso, ou seja, eu posso jogar mais, né, com vigor físico ainda e competir ainda em alto nível. E né? qual foi o maior desafio que você já enfrentou aí no beach tennis até agora? Olha, o maior problema foi realmente a cirurgia. Se eu operar e voltar, é uma coisa terrível. Vários amigos operam e não voltam, ainda mais ombro, né? Então, assim, é muito complicado. Eu tenho um amigo, até colega de turma, que é um cirurgião exímio e acabou resolvendo um pouco a questão e deu para continuar jogando. Enquanto Deus der força, a gente vai continuar dessa forma. Pois é, eu vou falar com o Lucas aqui. Ô Lucas, eu tô vendo aqui que em 2023, você chegou a falar aí das suas conquistas aí, né? Que você conquistou o 5º lugar lá no Brasileiro em Recife. Sim, 3º lugar em Vitória. ano passado. E como foram as experiências que você aprendeu com elas, com essas vitórias? Quais foram essas experiências? As melhores possíveis. Em 2023, eu tinha 13 anos. Foi a primeira convocação que eu já tive na minha vida. Representar o estado em outro estado é muito bom, muito bom. Conseguir ter várias experiências, jogar com pessoas diferentes, jogar com pessoas de outros estados e conseguir jogar bem pela minha seleção, que é Minas. Então, melhor experiência possível, fui muito feliz nesses jogos, feliz, com muitas emoções ótimas. Perder faz parte, mas é do jogo e fui muito feliz. E qual foi a competição que mais te marcou? Do ano passado, com certeza. O Campeonato Brasileiro de Vitória. De Vitória. Sim. Esses campeonatos são muito interessantes, até para a idade dele, ou seja, o conjunto é muito legal, né? Assim, a festa que se faz lá é uma festa muito bonita. A competição é muito boa e assim, o que se agrega com isso, o que se ganha em termos de experiência de vida. Da adrenalina na hora que vai fazer, na hora que vai dar o saque lá, dá aquela adrenalina, a mão fica tremendo e tal. Muito. Mas na hora de que está jogando, eu acho que nem se pensa muito nisso, né? O cara está lá, envolvido. Talvez quem está de fora sofre mais do que está lá dentro. Sim. Porque eu também sou atleta, só que o meu esporte é outro, é mais radical, mais esporte de ação. Mas assim, quando eu vou pra competição, cara, tudo muda. Competição. A adrenalina sobe muito. Sobe demais, a concentração. Como é que é a concentração de vocês hoje, no seu caso, Rui, para uma competição hoje? Olha, eu acho que talvez grande parte dos resultados que eu tive até hoje, até em Minas eu tinha já 60 anos, a gente ganhou mais 50 durante 3 anos seguidos, né? Exatamente a concentração, a determinação e assim, a vontade de ganhar, né? Então você tem cara que joga muito bem na pelada, entra no campeonato e ele é tipo amarelão, ele patina um pouco. Eu consigo me manter assim o tempo todo e sem sair muito do sistema, e até pela experiência de ter jogado vários outros esportes. Então, para competir, eu faço uma competição bem legal. Isso me ajuda muito e às vezes você consegue ganhar de pessoas que são melhores. E você, Lucas? Para mim, hoje em dia, eu já acostumei muito com esse negócio de campeonato. Então, minha concentração já é um pouco diferente. Eu tento escutar alguma música antes dos jogos, antes dos campeonatos, para tentar ficar mais calmo. Antigamente sentia muito frio na barriga, sentia muito nervosismo. Hoje em dia já não sinto mais isso. Quanto mais se joga, quanto mais se joga, mais se acostuma. Fica mais comum, né? Sim, fica comum, né? Psicologicamente fica. Você pega um cara que joga muito bem, mas que nunca joga campeonato, a hora que ele vai jogar é uma tristeza. Mas é o seguinte, não rende o que a adrenalina deveria. existe, mas diminui.
Sim. Aí na hora que você está numa competição, parece que quanto mais você joga, mais você Sim. consegue dominar aquela adrenalina, concentrar mais. Mas de né? vez em quando você tem que puxar essa adrenalina. Eu já tive várias situações assim de você estar perdendo, estar dificuldade, você se ativa. Tem gente que abaixa a cabeça e deixa o cara ganhar. Não, Aham. vai para cima dele, concentra mais, jogue mais, você ganha. É impressionante como é que você tem resultado E quando não você... é força, né? Técnica, Não, né? você procura se estimular para poder ganhar. Isso vale muito a pena, né? E aqui, vocês têm algumas inspirações aí no esporte? Tem alguém assim que vocês. Não, esse é o cara. Quem que é o poderoso hoje no beach tênis aí? Você tem vários jogadores locais, o Barão no Brasil é um dos melhores e tem outros italianos que estão jogando muito bem. Eu até gosto de ver o jogo desse pessoal, mas assim, sinceramente o prazer maior é jogar. Né? Ver jogo é legal, mas o prazer é jogar. E, assim, não se totalmente. pensa em chegar lá e tal. Eu sinceramente não perco muito, às vezes, o tempo entre ficar 2, 3 horas vendo um jogo e eu estar jogando. Eu prefiro estar jogando. É o pessoal que joga muito, são pessoas competentes, estão lá no métier deles, mas assim, o prazer é nosso aqui, o prazer é pessoal. Né? Ah, legal aqui, que inclusive você joga muito com a família, né, cara? Então, Né? mas essa é uma questão do beach tênis que eu acho que, no meu entender, nenhum outro esporte agregou tanto, entendeu? E até ouvi você conversando com o presidente a respeito de trazer pessoas para o clube, né? No meu entender, ele sempre foi assim, o clube é muito mais de homem do que de mulher. O homem vem sempre, frequenta, pratica esporte, a mulher fica mais quieta e ela vem quando dá sol para curtir a piscina e tal. O beach tênis abriu essa porta, entendeu? E ele é bem mais simples, mais fácil do que jogar tênis. Peteca tem muito vigor físico, tênis é muito difícil. As pessoas começam ali 3, 4, 5, 6 meses, eles largam a mão. O beach tênis, assim, houve uma invasão de mulher. E não só de mulher, de família, né? Ele é muito Então, inclusivo. pega uma família para inclusivo, jogar beach tênis, totalmente. para jogar tênis e peteca, difícil, cara. Aí você vê aqui a família toda jogando, minha família toda joga. Aí você joga As com a minhas família, filhas fica de jogam, boa. minha mulher joga. Então as netinhas pequenininhas daqui a pouco vão jogando. O Lucas começou com a família toda joga. Então você começou com seu pai, sua mãe, uma Não, coisa assim? sim, Sim, lá em Fortaleza comecei com meu pai. A gente brincando, ele vem do tênis, jogador de tênis há muitos anos. Então ele achou um esporte que seria muito mais fácil para interagir comigo, com a minha mãe, que eu e minha mãe viemos do futebol. Ela veio do vôlei, futebol, eu vim só do futebol. Então é um esporte muito inclusivo. É um esporte que qualquer um que entrar na quadra hoje vai conseguir jogar, vai conseguir pelo menos jogar uma partida. Não vai ser na melhor técnica, mas vai conseguir se divertir. Diferente de outros esportes que são bem muito mais fácil, complexos. Com certeza. Tá, mas agora eu vou voltar só à pergunta anterior. Vocês têm algumas inspirações no esporte? Ah, sim. O objetivo é jogar enquanto puder. Em termos de tênis, o objetivo é ser campeão ainda brasileiro, nem for de 80, 85, 85, 90, né? Na sua idade, na sua categoria, tem competição qual que é a internacional? vantagem do tênis, né, especificamente? Você tem faixa etária de 5 em 5 anos. Sim. Então, assim, é um pouco diferente de outros esportes. Hoje no beach tênis, eu tenho 71 e joguei o mais 60, né? E lá nós ganhamos tudo mais 60, infelizmente o jogo é por equipe, as mulheres perderam e a gente acabou não tendo bom resultado. Sim. Mas é possível que nesse brasileiro tem uma senhora que joga muito bem, e aí você tem o masculino e o feminino por equipe, e normalmente se uma ou outra equipe perde, quem classifica é a mista. Então tem uma mulher que entra agora no grupo, joga muito bem, a gente tem chance de ganhar. Mas é raro você ter mais 70. Você vai participar do campeonato, né? Vou. Então assim, mas eu como eu tô falando, é difícil ter mais 70. E no tênis não, o tênis você tem de 5 em 5. Então, não importa se seja com 80, com 85, se chegar aos 90 vai ter, eu chego lá, com certeza. E aí, você tem a pretensão de participar de um campeonato internacional, uma coisa desse tipo? Totalmente. Se Deus quiser, ele tem toda a chance de chegar lá, Se né? Deus quiser, esse ano vou me classificar para o Mundial, que vai ser em Ravenna, na Itália. Dar o meu máximo, batalhar até o meio do ano, que vai ser a convocação. Tentar me classificar e dar o meu máximo lá. Então, no beach tênis existe uma confederação, existe né, uma federação, confederação, e aí vocês têm que passar pelas essas federações e ser classificado. Isso. Cara, bacana demais. Cara, esse campeonato, fala um pouco do campeonato que você vai participar aí agora. Bom, agora vai ter São Paulo, né? Copa Sudeste. Uma Copa Sudeste. E é assim, um pouco menor do que foi lá em Vitória. Vitória foi realmente impressionante, a quantidade de quadras que se montou. Mas esse Sudeste também vai ser bem interessante. Tem alguma curiosidade que vocês, tipo assim, no beach tênis já aconteceu com vocês, assim, alguma coisa curiosa, assim, que vocês falam, que ficou marcado?
Você tem jogadas interessantes, viradas impossíveis. Existe isso, né? Relacionamento das pessoas. É o cara que é muito legal, o cara que é muito chato, o outro que vibra muito, o outro cara que é meio enrustido. Questão de torcidas, né? As torcidas são complicadas. Nesse último campeonato teve uma certa confusão lá. A coisa Era fica pesada. muita confusão, era torcida contra torcida. Normalmente muita gente lá no Brasileiro, como é uma coisa gigante, ano passado foi 18 federações, 18 estados. Quantas quadras tinham? Era 32 quadras. 32 quadras montadas na areia, você imagina, na praia de Camburi, muita gente. em Vitória. Era normalmente, muita gente esquecia de como que estava o jogo e ficava só torcida contra torcida, fazendo grito, grito do estado. Então é uma energia gigantesca, uma energia muito boa. Jogar por seu estado, jogar fora do seu estado, fora do seu país. É muito bom, muito bom, muito bom. É uma ótima energia. Vocês têm, eu tô vendo vocês, né? O corpo atlético, 71 com cara de 50. Como é que é a alimentação de vocês? O peso quando tinha 18 anos era 63, hoje 63,200, tá bom, né? Bom demais, em 50 anos. Como é que é a alimentação de vocês? Bom, eu acho que sim, o fato de até hoje competir nesse nível é exatamente a forma de ser a vida inteira, né? Assim, não fumar de jeito nenhum, beber o mínimo possível, não bebo nada praticamente, e alimentar adequadamente, né? Então, açúcar, doce, refrigerante, o mínimo que puder, e o seu arrozinho, feijão, legume, verdura de cada dia, umas 3, 4 frutas por dia, a sua proteína diária, acabou o problema, não tem dificuldade, né? Então, assim, eu acho que isso é importante não só para você se manter fisicamente, como também conseguir os seus objetivos. É isso aí. E você, Lucas, você tá no açaí ainda, né, Lucas? Sim. O açaí eu tive a oportunidade de nunca usar, graças a Deus. Então, quer dizer que se tiver um campeonato, que tipo de um troféu de beach tênis, que o troféu é um açaí, você ganha em primeiro lugar. Totalmente. Minha alimentação não é das melhores, mas tento evitar o máximo. Não tomo refrigerante com açúcar, tento evitar o máximo de açúcar. Tenta evitar o sem açúcar também, dá câncer. Sim, certo. A limonadinha é preferida. Sim, suco natural, muito bom. Tomo muita água, como todo tipo de legume, verdura, fruta. Gosto muito de uma proteína, carboidratos também. Um docinho de vez em quando ali, né? Um chocolatezinho. De vez em quando, mas tem que ter, faz parte. Depois você dá uma corridinha na Pampulha, queima tudo, né? Lógico. E fora que a areia também puxa muito, né? Sim, cansa muito, queima muito caloria, né? É diferente, Ô Rui, vou fazer uma pergunta pra você aqui, meu caro. Olha só, depois de 40 anos de peteca, 30 anos de tênis e agora o beach tênis, tem algum esporte que você ainda não tentou e a sua família já está com medo de você começar? Vai que você vai querer saltar de paraquedas. Esse aí. O problema é o seguinte, cada um tem Eu não duvido muito dele. Cada um tem um estilo de vida, né? Assim, eu fiz de tudo na minha vida, esporte com bolinha eu jogo todos, é um grande prazer. Agora, esporte de muito risco, eu tento não fazer. Sabe por quê? Eu preciso do meu corpo, eu quero que esse corpo me leve lá para frente. Então, na hora que você tem alguma coisa que pode te incomodar fisicamente, isso vai me limitar no futuro, vai limitar a minha qualidade de vida, né? Eu adoro uma moto, eu acho que uma moto é muito melhor eu ficar olhando do que ficar andando, entendeu? Se eu tivesse uma sala maior, eu ia deixar lá exposta e tal. Porque você falou que faz um esporte radical. Qual que é o problema do radicalismo? É exatamente uma lesão. E lesão para mim, ainda mais nessa idade, não dá, cara. E ficar olhando para cima, jogando xadrez e dama, aí vai ficar meio complicado. Não é isso mesmo. E você, Lucas, você pretende praticar outros esportes ou não? Não pretendo voltar a praticar esportes com bola, como futebol, vôlei, basquete. Isso é perigoso, né? Olha aí o Neymar, ele não consegue jogar a bola. É muito agressivo. Eu joguei tudo e o futebol eu parei bem cedo, porque a quantidade de lesões que você tem não dá, cara. Sim, e aqui mesmo no clube a gente vê, tem ex-profissionais que vêm aqui eventualmente, e um dia até um cara já jogou no Cruzeiro, pra você ter uma ideia, me viu jogando, pô, que você joga muito bem, vamos bater uma bola. E aí eu fui ver, o cara já jogou futebol, legal. Não conseguiu jogar, o cara não andava, pô, artrose nos 2 joelhos, brincadeira, lesão de ligamento, lesão de tudo, pô. E um cara novo, pô, 50 e poucos anos, já estava
praticamente inválido. Então o futebol é muito agressivo. E o beach tênis machuca o quê? Quase praticamente nada. nada. Vai que o muito cara tranquilo. fica bravo lá de dar uma raquetada. Não, Aí não, mas machuca, é hein? muito- Machuca. É Tênis é muito impressionante como é que... familiar. E você tem muito mais discussão, Sim, eventualmente, sim, no sim. tênis, por causa de bola na linha ou fora. Na Totalmente. peteca tinha brigas danadas, por essa questão de carregar e tudo. O beach tênis não, é 2 de lá, 2 de cá, muito mais tranquilo. É raro você ter uma Mais de discussão, boa, né? né? Ô, gente, para finalizar então, eu queria que você deixasse um recado, você, né, que já tá mais a vida assim, Mais experiente. experiente, pra galera que, né, que já também tem lá seus 50 anos e quer começar, e o Lucão, eu queria que você deixasse também um recado pra galera que tá querendo começar também no beach tennis. Qual que seria o seu recado? Bom, essa questão de idade, eu vou dar um exemplo do tênis, que é um pouco mais difícil. A primeira vez que fui jogar, 37 anos, o colega falou, olha, velho, não consegue jogar assim não dá. E a hora que eu joguei a primeira partida com ele, que a gente bateu uma bola, ele falou que você joga há quanto tempo? Eu falei, ó, a primeira vez que eu pego na raquete. E consegui ser bicampeão mineiro de tênis. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, no tempo que você quiser. O beach tênis é muito mais simples, muito mais fácil. Não tem idade para você começar, cara. Sim. Comece. E assim, na minha profissão, o que eu faço? Eu tento estimular todo mundo que vai lá para jogar qualquer coisa. E de preferência cito muito o beach tênis, que é muito mais fácil começar a jogar. Não importa, tem 40, 50, 60 anos, não importa. E sempre tem um grupinho que joga, você vai joga no seu nível, vai te dar um grande prazer. E imagina, em vez de você ficar em casa vendo novela, lendo jornal, vendo televisão, você está batendo uma bolinha com seus amigos, cara, é uma coisa fantástica. Aqui mesmo no clube, a gente tem uns colegas aqui de quanto? 75 anos, a média, 80, jogando a petequinha lá sossegadinho. Poxa, por que não? E o beach tênis é muito mais fácil, menos lesivo. Então, qualquer um deve jogar. Estimule seus filhos, estimule sua família, vale muito a pena. E aí, Lucão, o que você indica aí? Você que começou desde o início aí, Sim, né, sim. no esporte. Para mim, totalmente começar o mais cedo possível. No beach tênis é um esporte muito mais inclusivo, mas começar em qualquer esporte. Não tentar ser sedentário, isso não é bom. Não consigo ficar uma semana sem praticar alguma coisa. Um dia. Um dia, não consigo ficar um dia sem praticar alguma coisa. Então começa, seja feliz. O beach tênis é um esporte que é muita diversão, muita família, muito inclusivo. É praticamente uma terapia. Dá pra arrumar uma namorada aí? Ah, dá, com As certeza. meninas bonitas agora. Com certeza. Pois é, tem muita mulher bonita, né? Fica de olho lá nas Eu meninas. Lá. Então sempre tentar começar mais cedo. O esporte abre muitas portas para muitas coisas. Faz com que você não pense em outras coisas, fique focado em alguma coisa. É muito bom, muito bom. Uma coisa muito terapêutica. Vai ajudar em tudo, um antidepressivo, faz amizades, muito família. É muito bom, muito bom. E eu acho que, sobretudo na adolescência, o que faz o adolescente hoje? Telefone o dia inteiro. Celular. E aí, balada sempre que possível. Então, assim, é um estilo de vida ruim. A hora que você pega um menino desse, por exemplo, que assim, tem prazer e domina o esporte, ele canaliza energia para o esporte. E é um ambiente muito legal, muito sadio, pô. Você tira esse menino da rua, você tira esse menino da confusão. Então, eu acho que o esporte é fantástico e, sobretudo, para o jovem, estimular o jovem a fazer, né? Eu acho que vale muito a pena. Show de bola. Galera, ó, sigam o exemplo aí aqui do Rui, do Lucas, esses atletas aqui, exemplo aqui, não só do Pique, mas de todo o Brasil, né? A turma aqui é nível nacional. Nós vamos ficando por aqui, vamos brindar aqui então, pessoal. Saúde, sucesso pra vocês. Vamos lá. Bora lá e na hora que ganhar os títulos lá, voltar aqui pra falar pra gente aí, beleza? Com certeza. Beleza, galera, vamos ficando por aqui. Até a próxima, valeu!